E se eu te dissesse que existe uma verdade sobre o detox da pineal que muitos caminhos antigos preservaram em segredo, e que essa verdade pode ser verificada por você, agora, apenas observando o seu corpo e sua respiração? Não é teoria abstrata nem promessa de cura milagrosa. É uma prática de verificação direta. Uma maneira de perceber se a sua atenção consegue encontrar um centro de percepção que sempre esteve aí, próximo ao silêncio do seu próprio crânio. Sente-se com a coluna ereta, permita que os ombros relaxem e deixe a face do seu pensamento suavizar. Antes de seguir, quero que você saiba uma coisa simples e importante. O que vamos chamar de detox da pineal, aqui é metáfora, limpeza mental, clareza de percepção, espaço para uma percepção interior mais nítida. Não estamos fazendo diagnóstico médico. Se você tiver qualquer condição de saúde ou dúvida sobre sensações físicas, procure um profissional de saúde. Toque suave. Pare se sentir desconforto. Você está no comando. Se, durante este exercício, algo tocar você, uma sensação, uma lembrança, uma leve mudança de calma, escreva nos comentários a palavra reconhecimento. Isso vai criar um pequeno sinal entre nós, uma confirmação de que a prática foi sentida por alguém. Agora, continue comigo. Há registros antigos que falam de maneiras de reconhecer a si mesmo sem depender de intermediários. Em 1945, um tesouro de papiros foi encontrado em Nag Hammadi, um conjunto de escritos que os estudiosos chamam hoje de textos gnósticos. Entre eles está o Evangelho de Felipe, que preserva fragmentos de um modo de falar sobre lembrança, ligação com a origem e sinais no corpo. Essas comunidades foram, em vários momentos, pressionadas por instituições que buscavam uniformizar a palavra. Parte desse saber foi preservado de maneira lateral. Imagens, metáforas, procedimentos de atenção e exercícios corporais que podiam ser praticados sem grandes liturgias. O que chamamos aqui de mônada é essa centelha primordial, a origem última que algumas tradições colocam como fonte da consciência. Em muitos relatos gnósticos, a mônada se fragmenta, dispersa-se, e cada fragmento carrega a possibilidade de recordar. A anamnesis, a recordação. Entre a memória da coroa e a vida cotidiana, aparecem figuras simbólicas. O demiurgo, que representa uma ordem criadora, que, segundo essa visão, limita e organiza de maneira imperfeita. E os arcontes, formas simbólicas de controle ou distração, que introduzem ruído e esquecimento no desejo de ver. Falo disso não para te convencer de uma cosmologia, mas para te oferecer lentes. Pense no demiurgo e nos arcontes como metáforas para forças que institucionalizam interpretações e para vozes interiores que desviam sua atenção. O corpo, nesses escritos e nesta tradição de prática, funciona como fonte de prova. Há marcas, pontos de verificação, que dizem algo sobre a predisposição de alguém para a recordação. Não são selos mágicos, são pontos de ancoragem para a atenção. Vou descrevê-los agora com cuidado, e depois te guiar num exercício prático e seguro. A primeira marca é a base do crânio, a região onde o crânio encontra a coluna, a transição delicada entre cabeça e corpo. Não pressione. Apenas toque gentilmente, com as pontas dos dedos, ou aproxime a mão sem tocar, para sentir a temperatura e a presença. A segunda marca é a lateral externa da sua mão dominante, a região entre a metade externa do dorso e o início do dedo mínimo. Um lugar simples, acessível, que muitas tradições usavam como ponto de toque para ancorar a presença. A terceira marca fica no centro do peito, pouco acima do externo, o ponto do corredor entre respiração e voz. Novamente, toque suave, apenas o suficiente para que a consciência note. Estas três marcas, quando observadas com atenção, atuam como fios que conectam você a uma sensação de memória corporal, a uma possível abertura do que chamamos de centro de percepção. Ao nomear pineal, eu me refiro à glândula que a anatomia descreve.
Muitas tradições, no entanto, transformaram esse nome em símbolo. Um ponto de luz, o pequeno olho interior, que sinaliza quando a atenção encontra silêncio. Aqui, detox da pineal é um atalho de linguagem. Trata-se de limpar a mente das narrativas que nos distraem, de desobstruir vias de atenção para que a percepção se torne mais clara. Não é uma promessa de alteração fisiológica garantida. É uma prática de foco e intenção. Respire fundo. Sinta a inspiração entrando pelo nariz, descendo até a caixa torácica. Expire com a mesma gentileza. Repita alguns ciclos, apenas para estabilizar o pulso da atenção. Note como, quando respiramos com cuidado, o corpo fornece uma base segura para a mente. Essa é a primeira lição. A respiração é seu ponto de contato permanente com o presente. Agora, se sentir confortável, leve uma mão, com leveza, à base do seu crânio. Coloque as pontas dos dedos no ponto onde o pescoço encontra a base do crânio. Não aplique força. Apenas permita que os dedos encontrem o apoio natural da superfície. Observe qualquer sensação. Calor, leve pressão, um sussurro de alívio, ou talvez nada perceptível além do próprio toque. Vale repetir. Interrompa se houver dor. Se preferir, só posicione a mão a alguns centímetros, sentindo a diferença de temperatura. A intenção aqui é que a atenção se reúna. Se nada acontecer, não julgue. A verificação não exige espetáculo, exige honestidade. Agora, solte a mão e com a outra percorra, com a ponta dos dedos, a borda externa da sua mão dominante, a lateral que vai do punho até a base do dedo mínimo. Faça isso com ternura e atenção, como quem inspeciona uma superfície querida. Perceba as texturas, a sensibilidade, qualquer vibração sutil. Este gesto simples traz sua atenção de volta ao corpo, fora dos pensamentos que costumam puxar você para fora de si. Em seguida, leve 3 dedos ao ponto acima do externo, no centro do peito. Encoste suavemente, apenas com a ponta dos dedos. Siga a respiração enquanto toca. Inspire e sinta o peito expandir. Expire e sinta o recuo. Mantenha o toque tão leve quanto um comprimento. Mais uma vez, se houver desconforto, leve a mão ao colo e respire. O objetivo não é manipular estruturas, mas usar o toque como âncora de consciência. Enquanto você faz esses movimentos, é provável que uma voz surja. Dúvidas, explicações, censuras. Essas vozes são os arcontes personificados, padrões mentais que interrompem a memória. Elas dizem coisas como: isso é bobagem. Você está imaginando. Precisa funcionar agora. Ao escutar essas frases, faça um experimento. Nomeie o pensamento sem se prender, como se dissesse mentalmente: ah, ali está a dúvida, e deixe-o ir. Não lute, não alimente. Observe a emoção associada e deixe a respiração puxar a atenção de volta para o corpo. A capacidade de reconhecer a interferência sem reagir é uma ferramenta antiga chamada de discernimento. Permita que a atenção percorra um mapa interior, da base do crânio ao centro do peito, passando pela lateral da mão. Imagine, sem forçar a visualização, um ponto de luz tênue no centro do seu crânio. Não uma imagem brilhante e espetacular, apenas um sinal suave, como uma vela distante. Visualizar é opcional. A presença sensorial é suficiente. O que importa é a atitude de registro. Você está verificando, não criando. Anote mentalmente a diferença entre sensação e história. Sensação. Leve calor. História. Isso significa que eu despertei. Mantenha-se no domínio da sensação. Se surgir ansiedade por não sentir nada, reconheça essa ansiedade como mais um arconte. Respire. A prática não exige resultado dramático. Em muitos casos, aquilo que chamamos de ativação é apenas uma calma mais profunda, um silêncio menos povoado. E silêncio é suficiente. Agora, vamos para um gesto de intenção, uma declaração breve que você fará em voz alta ou mentalmente. Escolha o que for mais confortável.
Eu sugiro que a afirmação seja dita com firmeza e simplicidade. Eu reconheço minha origem. Eu ativo minha percepção. Eu declaro meu comando. Estas palavras não operam como uma fórmula mágica que muda o corpo por decreto. Elas funcionam como foco. Você cria um ponto intencional que ajuda a mente a alinhar-se. Diga-as com convicção, mas sem exigência. Permita que o corpo responda ou não. A intenção já faz parte do processo. Depois da declaração, permaneça alguns ciclos de respiração observando qualquer ligeira mudança. Talvez uma sensação de expansão. Talvez apenas uma clareza mínima. Alguns chamam essa ligeira abertura de lembrança, a anamnesis, uma memória interior que reverbera por ser reconhecida. Outros podem não perceber nada neste momento, e isso também é perfeitamente válido. A prática é cumulativa. Sua consistência é mais poderosa do que um clímax imediato. Há um perigo sutil nessa jornada. A tentativa de transformar cada experiência em confirmação externa. Quando você busca validação, corre o risco de colocar intermediários no lugar errado, seja em gurus, fóruns, livros ou expectativas internas. As tradições que preservaram esses exercícios enfatizavam a autonomia. Verifique por si mesmo. A verificação corporal, ao tocar a base do crânio, a lateral da mão e o peito, dá a você uma epistemologia simples. Se algo muda, você vê. Se nada muda, você continua praticando. Essa é a liberdade que se propõe. Não entregar seu acesso à percepção a outras mãos. Se, durante ou depois da prática, surgirem imagens carregadas, lembranças intensas, emoções fortes, entregue-se à discrição. Observe sem julgar. Se for necessário, escreva numa folha uma única palavra que capture a emoção e deixe a folha. O registro exterior muitas vezes ajuda a dissipar a carga interna. E se algo demandar atenção maior, procure suporte. Comunidade e profissionais são aliados, não inimigos, quando a experiência se torna complexa demais para ser carregada sozinho. Algumas pessoas perguntam sobre a linguagem simbólica. Por que base do crânio, mão, peito? Pense neles como nós, pontos onde a atenção facilmente encontra ancoragem. A base do crânio é a interseção entre pensamento e corpo. A mão é a ponte entre mundo e toque. O peito é o ritmo da vida. Reunidos, formam um pequeno circuito que permite que a percepção encontre uma estabilidade prática. É uma espécie de laboratório de atenção, simples e acessível. Lembre-se, quando eu falo em arcontes e demiurgo, não estou falando de inimigos literais que controlam o mundo com fios. Falo de dinâmicas, estruturas sociais que monopolizam narrativas e vozes interiores que repelem a lembrança. Esse enquadramento ajuda a entender por que tanta gente deposita poder em autoridades externas. A prática que proponho é justamente a tentativa de recuperar um lugar de experienciar direto. Menos doutrina, mais verificação. Existe uma tentação de transformar cada sensação em prova de que algo sobrenatural aconteceu. Evite essa armadilha. Trabalhe com honestidade. Pergunte: será que isso é apenas relaxamento? É memória? É expectativa? A prática é, em última instância, um diálogo com você mesmo. E o que torna esse diálogo fecundo não é a dramaticidade, mas a fidelidade. Retornar ao corpo, verificar, nomear e continuar. Se você se perguntar quanto tempo dedicar a isso, respondo com uma orientação prática. Consistência. Alguns minutos por dia, com atenção real, superam horas esporádicas cheias de expectativa. Você pode começar com sessões curtas. 5 minutos de respiração consciente, toque suave na base do crânio, trace a lateral da mão, toque o peito e pronuncie a declaração. Ao longo das semanas, observe mudanças sutis na facilidade de concentração, no espaço entre pensamento e reação, na capacidade de notar que pensa antes de reagir. Essas são as marcas de um detox mental genuíno. Antes de encerrar,
quero te oferecer um pequeno protocolo de segurança e desembaraço mental para uso cotidiano. Sempre que a mente ficar agitada, retorne à respiração. Toque a lateral da mão e conte mentalmente até 3 inspirando, 3 expirando, apenas para criar um pulso. Se pensamentos críticos surgirem, nomeie-os. Pensamento crítico, medo, ansiedade. Não discuta. Veja-os como visitantes. Volte ao corpo. Este passo é uma técnica de higiene mental que preserva o espaço interior. Ao longo da sua caminhada, você encontrará interpretações diversas sobre o que seja a pineal e sua limpeza. Alguns textos antigos relacionam a recordação a práticas ritualísticas. Outros falam em símbolos que apontam para algo além do visível. O que eu ofereço aqui é uma ponte entre essa imaginação simbólica e uma prática corporal verificável. Use a história como mapa, não como destino único. Leia o Evangelho de Felipe, estude os papiros de Nag Hammadi, mas mantenha um olhar crítico e uma prática pessoal. Interpretar é natural. Verificar é essencial. Agora, para finalizar, retorno ao gesto simples. Respire, toque suavemente a base do crânio, percorra a lateral da mão, posicione os dedos sobre o peito e, se desejar, repita a declaração com intenção contida. Eu reconheço minha origem. Eu ativo minha percepção. Eu declaro meu comando. Deixe que as palavras façam seu trabalho como âncoras de foco. Quando terminar, abra os olhos devagar. Observe a diferença no campo da visão e na qualidade do pensamento. Anote qualquer sensação em poucas palavras, se isso ajudar. Você não está sozinho nisso. Muitos percorreram variações dessa rota, em silêncio, em mosteiros, em bibliotecas, em encontros discretos, buscando lembrar que a percepção não precisa de intermediários. A proposta é simples: autonomia espiritual através da verificação corporal e da prática de higiene mental. Se o caminho for coletivo, melhor. Se for íntimo, ainda assim válido. Se você sentiu algo durante o exercício, lembre-se do que pedi no início. Escreva reconhecimento nos comentários. Será um sinal de que esta prática ressoou com outra mente e alma por aqui. E se quiser continuar caminhando junto, inscreva-se no canal para mais práticas e explicações que ligam textos antigos a exercícios de percepção contemporâneos. Cuide-se. Pratique com gentileza. Interrompa se houver dor. Busque apoio profissional quando necessário. A verdade sobre o detox da pineal que eu compartilhei é, acima de tudo, uma convocação à verificação. Um convite para que você recupere a autoridade sobre o seu próprio campo de percepção.